Alô galera de algoritmos, vamos começar aqui a nossa videoaula referente à semana 3, cujo tema abordado é Ambiente VisualG e a criação de algoritmos. Também veremos o nosso famoso teste de mesa. Quais são os principais conceitos a serem abordados? Primeiro, é a utilização e download do VisualG. Então aqui nós veremos onde fazer download. VisualG então é um software gratuito para o Windows que vocês podem estar fazendo download e instalando no computador de vocês. Veremos também a execução passo a passo, no VisualG e depois o teste de mesa, como que é feito o tal teste de mesa. Estrutura básica de um algoritmo, que seria declaração de variáveis, comandos de entrada e saída e comando de atribuição. Algoritmos sequenciais. Por que sequenciais? Os nossos algoritmos em VisualG, como não possuem funções ou desvios, eles são executados da seguinte maneira, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Algumas funções barra comandos, por exemplo, o comando aleatório e o comando limpa-tela. Bom, onde que vocês vão fazer download deste programa, Vocês vão neste endereço aqui, ó, apoioinformatica.inf.br/produtos/VisualG. Lá você encontra, faz o download, dá 2 cliques e ele automaticamente instala para vocês. O nosso primeiro exemplo que nós veremos aqui seria o algoritmo denominado Olá Mundo. Basicamente, cria-se esse exemplo Olá Mundo em qualquer linguagem que vocês forem executar o primeiro programa. Então, vejamos aqui. Este aqui é o nosso ambiente VisualG já instalado. Observa que nós temos aqui esse número de linhas aqui. Esse número de linhas pode ser inserido por vocês ou não. Como que se insere? Você clica aqui em exibir, logo na sequência clica em número de linha. Desapareceu. Então, vamos trabalhar com ele para que nós possamos comentar cada uma das linhas. O que está em azul aqui, ele já insere para você, São as palavras reservadas do VisualG, a própria estrutura do algoritmo. Então, nós temos a palavra algoritmo e o nome que você dá a ele. Nesse caso aqui, nós estamos chamando de Olá Mundo. A função, você vem, escreve um comentário, Por exemplo, primeiro algoritmo Olá Mundo. O autor, vocês vão em todos os programas de vocês, inserir o nome de vocês, a data que foi feito e a seção de declaração que começa com as variáveis. Aqui então nós vamos iniciar a declaração de variáveis. O início, onde nós vamos inserir os nossos comandos, e o fim do algoritmo, onde finaliza. Aqui nós temos um único comando, que é o escreva. Escreva o quê? Olá Mundo, certo? Para você executar, para você rodar esse programa, como é que você vai estar procedendo? Então, procederemos na execução da seguinte forma. Clica-se sobre este botão, que é o executar, certo? Obrigatoriamente ele vai rodar todo o programa para nós e já apresentar o resultado nesta tela. Bom, eu não quero que seja apresentado nessa tela, gostaria que fosse apresentado no formato DOS. Eu vou clicar nesse Czinho aqui, ó, executar o algoritmo como DOS. Clicando sobre ele e de novo sobre o botão executar, ele vai me apresentar essa tela aqui como se fosse o formato DOS, certo? Executado então no formato DOS. Caso você não queira ficar clicando sobre esse botão todo instante, aperte a tecla F9. E aí nós temos uma outra opção, Se você está rodando um programa muito grande e quer parar numa determinada linha, nós temos a opção de criar uma parada, um breakpoint. Então vamos criar um breakpoint em cima do comando escreva, O que vem a ser o comando escreva? Ele vai apresentar na tela o que estiver entre aspas dupla. Então apresentamos aqui
tudo que estiver aqui ele vai escrever na tela do computador. Mas eu quero que ele rode e pare na linha 10. Eu vou apertar a tecla F5 ou clicar sobre este botão. Agora vamos executar. Observa que não apareceu nada na nossa tela, porque ele está parado aqui, ó. A linha está em azul. Você clica dentro do seu programa e aperta o executar de novo, clicando sobre o botãozinho executar. Daí então ele vem e executa. Outra forma também de executar seria, vamos limpar esse breakpoint antes de prosseguir, né? Então eu venho aqui e clico sobre essa mãozinha, desmarcar todos. Os breakpoints, desmarcamos. Outra forma de executar seria a execução passo a passo, não executar o programa de uma só vez. Qual é a opção que eu faço isso? É essa opção aqui, passo a passo ou a tecla F8. Observa que então ele já abre a janela DOS, que nós pedimos para executar no modo DOS, né? Ele foi na primeira linha, algoritmo. O que está em azul é onde que ele está parado. A próxima linha que ele vai é a declaração de variáveis. Não temos nenhuma declarada ainda. A próxima seria o início. Depois ele vai na linha do comando escreva. Executa o comando escreva olá mundo. E agora finaliza o algoritmo. Finalizamos o algoritmo. Certo? Então essa é a execução passo a passo. Vimos como fazer a execução passo a passo utilizando a tecla F8. Mas tem um outro jeito de fazer essa execução passo a passo, que é o tão famoso teste de mesa de um algoritmo. Para que serve o teste de mesa, então? Serve para simular a execução passo a passo sem utilizar um computador, certo? Sem usar, no nosso caso, o Visualg. Qual o objetivo de se aplicar um teste de mesa a um programa? Verificar se a lógica computacional desenvolvida está correta. Como que eu verifico se a lógica computacional está correta? Analisando cada instrução e o estado das variáveis. Vejamos então. Nós temos como exemplo o cálculo da média. Como que se faz o cálculo da média? Faço as declarações de 3 variáveis, P1, P2 e média, que irá receber o cálculo. Por que P1 e P2 tem que ser do tipo real, não pode ser do tipo inteiro? Porque P1 pode ser uma nota quebrada, uma nota com casas decimais, por exemplo, 8.5. Na linha 11 aqui, então, eu vou solicitar que ele escreva, ou seja, é uma instrução para que o usuário possa prosseguir. Digite a nota P1. Eu vou ler a nota P1 e armazenar na variável P1. De novo, escreva outra instrução para que o usuário saiba o que fazer. Nesse momento, digite a nota P2. Leia P2. Então, o que o usuário digitar no teclado vai ser armazenado em P2. O processamento seria essa setinha com esse tracinho aqui, ó, significa atribuição. Então, ele vai pegar, lembra-se que o parêntese, tudo que estiver entre parêntese, tem precedência de execução. Tem prioridade na hora da execução. Então, a prioridade de execução aqui será somar P1 mais P2 para depois dividir por 2. Calculamos a média. Feitos os cálculos, atribui-se então a variável média. E aqui eu vou pedir para escrever, né, tudo que estiver, né, entre aspas duplas irá aparecer igualzinho na tela. Então, vai aparecer o que? Média do aluno, vírgula, o conteúdo da variável média, certo? Onde que foi atribuído esse conteúdo da variável média? Na linha 16, que é este comando de processamento. Então, vamos fazer um teste de mesa passo a passo deste algoritmo calcula média. Primeiro, então, ele começa aqui na linha 7, né? Declarando as variáveis. Quando se declara as variáveis,
automaticamente ele já atribui 0. Por isso, passo 1, linha 7, P1, P2 e média é atribuído 0. O passo 2 acontece onde? Na linha 11, que é a apresentação do que o usuário deve fazer, né? Seria uma instrução. Então, vai aparecer aqui para nós no vídeo, digite a nota P1. Passo 3 é a linha 12, ou seja, o usuário digitou, apertou a tecla Enter e agora o que ele digitou, além de aparecer no vídeo, vai ser atribuída a variável P1, porque tem o comando leia, certo? Então, ler vai ler o que você digitou no teclado depois de apertar a tecla Enter e atribuir a P1. Então, por enquanto, nós temos aqui 3 passos. No passo 4, o que acontece, né? Ele está relacionado à linha 13. O que é a linha 13? É um comando de escreva, ou seja, a instrução para o usuário. Escreva o quê? Digite a nota P2. O passo 5 é a linha 14, é o comando leia. Novamente, vai ler o que você digitar no teclado. Depois que apertar Enter, digitamos 7.5 e atribuiu a P2, certo? O passo 6 é referente à linha 16, que já é o processamento. O que ele vai fazer, então? Atribuir a variável média o cálculo, certo? P1 mais P2 dividido por 2, que dá 8. Aí, nós temos o passo 7. O que faz o passo 7? É a linha 18, que é o comando escreva, né? Vai escrever o quê? O que estiver entre aspas dupla, vírgula, o conteúdo das variáveis. Por exemplo, aqui só tem uma variável, que é a média, que vale 8, tá certo? Então, esse seria o nosso teste de mesa do programa Cálculo Média. Vamos executar o teste de mesa, só que no Visualg agora. Todas as variáveis utilizadas vão aparecer nesta tabela para nós. Então, aqui a gente tem o escopo, o nome da variável, o tipo e atribuição de valores. Eu inseri aqui para nós o nosso teste de mesa, nós fizemos, né, com 8,5, certo? E 7,5. Então, o valor da média vai ter que ser 8. Vamos testar então. Passo a passo, ou nós apertamos a tecla F8 ou clicamos neste botão. Como está no modo de execução DOS, ele já vai abrir para nós aqui. Ó. Vamos executar mais uma vez. Ele vai para o comando var. Agora ele vai atribuir as variáveis para o nosso algoritmo. Atribuiu como sendo escopo global, o nome da variável P1 e P2, média, tipo real e atribuiu 0. Então, toda vez que você for declarar uma variável, ele irá atribuir 0 como valor padrão. Ele vai para o comando escreva, aparece para nós aqui o escreva. Agora o leia, vamos apertar mais uma vez. O cursor está piscando, então ele está pedindo para ler. Nós temos que pôr 8.5 e tecla Enter. Próximo passo, ele vai para o escreva. Então eu vou executar o comando escreva. Observa que o cursor ainda não está piscando. Vou executar o comando leia. O cursor começou a piscar. Então, eu vou pôr agora qual o valor? 7.5 e aperto a tecla Enter. Ele vai para o média. Vou clicar de novo no botão passo a passo. Faz o cálculo, vai para o próximo comando. E agora vou clicar novamente para executar o comando escreva. Ele vem e escreve aqui para nós o resultado. Observa que todas as atribuições e cálculos são realizados nessa tabelinha aqui. Ó. Então, aqui está o nosso teste de mesa. Bateu com o que nós fizemos anteriormente. Agora vamos passar para algoritmos sequenciais. O que vem a ser um algoritmo sequencial? Já disse a vocês então. É uma forma, né, de execução do conjunto de instruções em sequência linear, ou seja, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos exemplificar esta execução resolvendo este problema aqui. Ó. Escrever um algoritmo que leia o valor recebido por hora e o número de horas trabalhadas por um funcionário e calcule o salário bruto.
Então, nós temos o nosso exemplo aqui, o algoritmo já pronto, né? O nome do algoritmo, as devidas inserções, como comentário, que seria função, autor, data, e vem na seção de declarações. Nós temos o valor hora, valor número horas e o salário bruto que será calculado. Digite o escreva então, né? É uma instrução para o usuário, tudo que está em aspas dupla vai aparecer assim como está digitado. O que tem de instrução aqui então? Digite o valor recebido por hora em reais. Digitou, vai ler em uma variável chamada valor hora. Nova instrução, digite o número de horas trabalhadas no mês. Será armazenado e lido no número horas. O cálculo como que é feito então? Ele vai pegar o valor hora, multiplicar pelo número de horas e atribuir. Por que que tem atribuir? Tem essa setinha aqui, ó, certo? Atribuir quem? A salário bruto. Depois eu vou escrever, né? Salário bruto do funcionário e o conteúdo da variável salário bruto. Comandos. Alguns comandos que vocês podem utilizar para estar facilitando a vida nos testes e colocando, né, uma purpurina a mais no programa de vocês. Facilitar os testes seria o comando aleatório. O que faz o tal comando aleatório? Primeiro, então, você vem aqui na linha 11, olha só, é o mesmo algoritmo, calcula média, só que algumas alterações. Quando você vem e insere esse comando aleatório on, aleatório definindo o limite que você quer gerar números aleatórios de 0 a 10, significa que ele pode gerar qualquer número entre 0 e 10. Pode gerar 0, sim, o número 1 também, o 5, o 8, o 10 e assim por diante. Toda vez, então, que tiver esse comando aleatório definido o range, você vai ter que inserir o aleatório off, ou seja, para desligar a geração de números aleatórios. Antes, nós tínhamos que, toda vez que tivesse o comando leia, digitar um número no teclado. Quando esse comando está dentro do aleatório, não mais é necessário. Desta forma, toda vez que tiver um leia, será gerado e atribuído um número aleatório a P1. Certo? Então, esses cálculos aqui são feitos de forma aleatória para testar o nosso algoritmo, para verificar se ele funciona e se está correto. Aqui nós temos uma variação também com o limpa-tela. O que faz o limpa-tela? Ele vai limpar todos os comandos, escreva, o escreva e o leia anteriormente, né? Ou seja, depois que você digitar o P2, ele vai limpar a tela e apresentar somente a média do aluno como sendo final. Vejamos como fica a execução do comando aleatório no Visual. Então, vamos rodar o programa, né, que nós já vimos, que é o calcula média. Vou executar direto com a tecla F9. Observa que não foi solicitado nenhum número. E o primeiro número P1 gerado aleatório é 0, o segundo é 4 e foi feita a média. Vamos executar novamente? Gerou-se aleatoriamente o número 5 e 1. Veja que os números têm que ser menor ou igual a 0 ou menor ou igual a 10. Ele tem que estar entre 0 e 10. Caso eu execute, provavelmente dará um número diferente, 6 e 4. Certo? Todos concordam que facilita e muito o teste? Vejamos agora a execução, né, do comando limpa-tela, que está inserido aqui na linha 15 do nosso algoritmo calcula média. Vamos colocar aqui um breakpoint para vocês perceberem melhor o efeito, tá? Então, clica-se aqui na mãozinha ou aperta F5. Inserimos o breakpoint, podemos executar com F9, que ele vai parar exatamente nessa linha. O que ele está fazendo para nós? Como não tem o comando aleatório, né, ele vai pedir os números. Eu vou digitar o número 5, vou digitar o número 9, e aí ele parou aqui, onde está a linha azul, que é o nosso limpa-tela, que é o breakpoint.
Quando eu ponho esse comando, o que ele vai fazer? Limpar tudo isso aqui e apresentar somente o resultado final, que é a média. Ok? Vou executar novamente. Limpou a tela, escreveu a média e finalizou. Entenderam para que serve o comando limpa a tela então? Limpa tudo que estiver na tela até chegar nesse comando, tá certo?